Faz sentido agora, gente? Essa imagem que eu coloquei de manhã? Pode falar, Sandra. Então, boa tarde aí para todo mundo. Boa tarde. Faz, Ah, né, total sentido com tudo que foi abordado na parte da manhã. sim. E assim, levantou uma série de reflexões, né? Eu fiquei aqui, eu, tipo, fui almoçar, mas a cabeça não para, né? Além da gente ter participado, ter tido o privilégio de participar um pouco da história das pessoas, né? Uhum. Fica um exemplo para a gente muito forte nesse sentido, né? Do cuidado, da segurança, quando na realidade a gente não está seguro de nada, né? A Uhum. qualquer momento pode acontecer um imprevisto e de uma hora para outra o cenário muda completamente. E Sim. para a gente que tem filho, isso tem um significado muito forte, Uhum. porque a partir do momento que a gente se torna pai ou mãe, a Uhum. vida passa a ter um outro sentido, Sim. né? Real. A tua vida passa, pelo menos eu falo por mim, né? A minha Uhum. vida passou a gerar muito em função dos meus filhos. Sim. Então, isso é uma preocupação, né? Se de hoje para amanhã eu faltar, como é que eles vão ficar? Sim. Né? E eu Sim. acho que quanto menores eles são, maior é a nossa preocupação. Sim. Porque quando a pessoa já tem uma série. Eu tenho uma filha de 30 e um filho de 20, né? Tipo assim, tá, e se eu morrer hoje? Sim. Eles vão conseguir se virar? Vão, mas e o que eu vou deixar? Né? Qual é a condição que eu vou deixar? Eu vou deixar solução ou eu vou deixar problema? Isso Hum. ficou muito Forte, assim, né? muito forte, né, na minha cabeça. Legal. Então, mais um. Aí, qual é a relação que eu fiz com a nossa atividade com o multinível, né? Sim. Foi colocada uma pergunta muito pertinente. A gente constrói um patrimônio dentro da atividade de. Claro, claro. E o que fazer? Isso vai ficar para eles, né? Foi você que fez, eu acho, né, Luísa, a pergunta. Sim, sim. E isso é uma coisa que a gente. Claro, a gente quer o melhor, a gente quer uma condição financeira melhor, uma condição emocional melhor, a gente quer formar, ajudar a formar a personalidade, o caráter dos nossos filhos, mas a gente não pode fugir de um cenário que a gente vive num mundo, num sistema que é capitalista e que a gente precisa de dinheiro para viver. Isso é fato, Isso é um né? fato. Então, assim, isso me fez pensar muitas coisas, né? Inclusive me fortalecer na questão de buscar mesmo uma atividade mais intensa, de me dedicar mais, entendeu? Excelente. Então, isso foi muito forte para mim, né? Essa é Excelente. a minha, o que eu gostaria de compartilhar com vocês. Eu Excelente. acredito que para todo mundo, né? Eu fiquei muito emocionada com a história da tua família, Luiz, assim, Hum. da tua tia, né? É complicado. A gente, quando passa por uma situação Sim, que envolve uma doença e a perda de um familiar, é muito duro, né? E sim. aí, como você falou, se não fosse o bilhetinho, a dor de cabeça que ia ter, né? É aquela questão, eu vou deixar a solução ou eu vou deixar problema. Isso, eu resumindo, é isso que ficou para mim, Ótimo, entendeu? ótimo, ótima É isso, contribuição, ótima contribuição. tá bom? Mais alguém quer falar aí, gente? Tô vendo a galera aí, tô vendo a galera. Minha pergunta foi, né, para a gente fazer um esquenta aqui, vamos dizer assim, né? Minha pergunta foi, faz sentido agora essa foto aqui que eu coloquei para vocês lá? Aliás, eu não sei nem que tela vocês estão vendo, que eu mesmo estou perdido. Que eu coloquei de manhã, a hora que a gente começou, aquela foto do tudo por água abaixo. Por quê? De verdade, a gente trabalha aí pesadamente, né? E para fazer o quê? Faz sentido, gente? E agora, uma outra pergunta mais difícil, né? E eu realmente gostaria de ouvi-los, tá? Nesse período da tarde, gostaria mesmo. Pela manhã não pude ficar, melhor não opinar, tá ok. E essa foto agora que vai aparecer aqui, ela ficou mais palatável, essa aqui? O que vocês me dizem? Ficou mais palatável essa foto? Ou ainda
Dá um... O que vocês me dizem? Vocês estão tão quietinhos, gente. Imagina que a gente está numa sala, a gente tem que conversar. Quem quer falar aí? Eu acho que essa foto, ela sempre, de alguma maneira, vai nos trazer algum desconforto. Desconforto. Inevitavelmente, é uma foto que, enquanto seres humanos, essa foto vai trazer desconforto, não tem jeito. Principalmente quando a gente é levado a pensar na nossa morte, né, na nossa realidade. A aula de hoje, a mentoria de hoje de manhã, ela nos leva a pensar na nossa morte. Né? E não na morte, mas, veja, não é na nossa morte, é na vida dos outros que ficam. Sim, né? sim. De novo, a gente precisa... Eita, bateu a porta aqui, o Davi acorda, a gente já não consegue mais continuar. Não é, a gente precisa aprender a mudar o foco das coisas, né? Por exemplo, as pessoas pensam muito no multinível, né? Eu vou, até mesmo no digital ali, né? Eu vou recrutar, sempre pensando no bem para ela, né? E quando você vira a chave e começa a ver o bem que você está fazendo para o outro, a jogada muda, né? O seu jogo muda. Então, da mesma forma, se você olhar aquela foto agora com a chave virada, não pensando na sua morte, mas pensando na vida dos outros que ficarão após a sua ausência, né? Na vida dos outros. A gente vai ter um pouco mais de leveza para olhar para essa foto. Eu acho que a gente começa a ter um pouquinho mais de racionalidade. Racionalidade. Né? Porque a carga emocional, como vocês viram pela manhã, é bem complicado, né? E a história da minha tia, da minha mãe, é realmente uma história pesada, né? Elas ficaram órfãs de mãe, aos 7 anos. Quem que tinha 7 anos? A minha tia Carmen. Minha mãe tinha 8 e minha tia Ana, como vocês viram de manhã, tinha aí acho que 13 anos, que ela é a mais velha das irmãs. E o segundo casamento, obviamente que vocês também ouviram, a minha tia trata assim, com respeito à madrasta, né? Mas as histórias que a minha mãe conta realmente são aquelas histórias da Disney, né? Então você imagina a que ponto isso foi, tá? Então, mas o Pedro trouxe uma informação bem curiosa, né? Essa foto é para pensar nos que seguem, não em mim que já morri, vamos dizer assim, né? A outra coisa que é importante, realmente traz uma carga emocional. O Pedro mesmo, ele não sabia o que iria acontecer hoje. A gente mantém o resguardo tanto das mentorias quanto das aulas, né? A gente não compartilha conteúdo antes, até para se sentir bem à vontade. Eu falei mais ou menos para ele o que eu faria, né? Mas eu senti, Pedro, você que está aí na tela, emocionado ao estar falando aquela hora, né? Então, por quê? Porque a gente se vê na condição de pai e de quem vai ficar aí e fala assim, caramba, e se eu for chamado aos céus nesse momento? O que vai acontecer com com a minha esposa, né? Então... a Isana até colocou agora ali, né? Nossa, eu fico imaginando minha filha. Exatamente. Então, acho que esse é o ponto mesmo. Esse é o ponto. Então, sobretudo, gente, eu quis trazer para vocês, obviamente, uma visão de vida, né, de um assunto que realmente não é discutido em lugar nenhum, né? Mas, sobretudo, dar para vocês grandes motivos para vocês aí se empenharem no negócio de vocês e, sobretudo, para organizar, manter as coisas organizadas. Essa é a questão, né? Essa é a questão. Principalmente o assunto mestre, né? Que é a questão do nosso amigo
inventário. Eu poderia discorrer, sei lá quantas horas sobre esse assunto, tecnicamente falando, né? Mas, obviamente, que a gente conta com amigos, né? Então, eu preferi trazer alguém que tem uma visão jurídica. O Guilherme, vocês viram aí que tem ferramental jurídico para fazer uma transmissão em vida de maneira tranquila e barata, né? Que ele citou a holding, é um expediente, é um mecanismo que vale a pena pensar, né? Vale a pena pensar sobre isso. Trouxemos a experiência do seu Soares e a esposa dele, né? Que chega pequeno na cidade com os pais, perde tudo e reconstrói tudo para os filhos. Né? Gente, 8 imóveis na cidade de Dourados vale alguns milhares de reais, tá? Alguns milhares. Então, é realmente um patrimônio curioso e que veio, sei lá, de onde essa sabedoria. E também a tia aí, que também teve a experiência dela aí quanto inventariante, a experiência de vida enquanto empresária, etc, etc. E eles nos deixaram alguns ensinos. E agora, essa tela que segue é uma tela em branco. Estão vendo uma tela em branco aí, não estão? Eu queria preencher ela com vocês nesse exato momento. Então, nós estamos aqui em poucas pessoas, isso é bom para vocês, né? Obviamente. Vamos preencher essa tela junto comigo. Eu vou parar de olhar para vocês. Eu vou olhar para a tela. E eu quero chamar a atenção. Vocês passaram, gente. Eu não sei se vocês têm noção disso. Nós ficamos das 8 ao meio-dia aqui. 8 de Brasília, né? Então, das 9... 8 de Campo Grande. Eu gostaria de fazer ao vivo, nessa retomada do período da tarde, essa tela com vocês. E aí, realmente, se vocês não falarem nada, vai ficar muito chato. Que aprendizado você tira para você, com tudo que você ouviu de manhã? Que aprendizado você tira para você e qual compromisso, vamos dizer? Eu não vou ficar cobrando você, não. Não vou ligar. Não vou dar puxão de orelha, não vou fazer absolutamente nada com você. Eu só queria ouvir que aprendizado você tira e que compromisso você extrai de tudo que você ouviu pela manhã. Pedro, isso está valendo para você também, tá? Você também estava na condição de mentorado de manhã aí. Quem quer começar? Oportunidade, gente. Eu já vou começar. Luiz, Iraí. Oi, Iraí. Eu até anotei aqui, que me chamou muita atenção. Claro. Ser paciente na jornada e não desistir do que se começa. Eu vou pôr positivamente. Persistir. Persistir se começa. Você quer falar mais sobre isso, Iraí? Por que você pegou isso para você? E é bem assim, o que você pegou? Ser paciente é aquilo que você perguntou no vídeo lá essa semana, né? Se a gente já pensou em desistir, né? Muitas vezes eu já me senti muito desmotivada, até porque a gente trabalha muito solitário, né? Muito sozinha. E aí, Sim. Quando você não vê muitos resultados acontecer, então você fica meio baqueada. Mas é a questão que ele falou da persistência, né? Porque não só ele, né? Todo mundo fala isso, né? E a tia Ana falou muito disso também, né? Eu deveria persistir, né? Sim, também, né? Então, eu acredito que é uma jornada que nós estamos. Nós não entramos nesse negócio para vencer amanhã ou depois, né? Então, é a nossa capacidade de dar continuidade àquilo que nós começamos, né?
Ah, sim. Muito que bom. E as imagens aí da morte, né? Da questão da morte, eu acho que mexeu com todo mundo que estava na aula, né? Muito forte. Muito forte, né? Entendo. E qual o seu compromisso, Iraí? Oi? Já que te tocou ser paciente, persistir no que começa, é uma jornada, estamos para vencer no longo prazo, né? Qual o compromisso que você tira para você disso aí? Eu acredito que faz você assumir com mais garra ainda. Ontem à noite eu estava ouvindo um pessoal que eu sigo aí, e eles falaram muito da questão da múltipla fonte de renda, né? Eu passei 35 anos da minha vida com uma fonte de renda só. E isso hoje eu tenho... O preço tem sido alto dessa questão, né? Então, Sim. agora, nesse novo despertar de consciência, porque eu penso que é um despertar de consciência para que você possa conseguir mais, Sim. é hora de realmente vamos fazer a coisa acontecer. Fantástico, Iraí. Fantástico, fantástico. Quem mais pode me ajudar? Deixa eu só colocar uma coisa que a Iraí falou. Claro, Fernando. Eu até não estava de manhã, não. Só fiquei um pouco, mas não consegui. Mas eu imagino eu vi que você mandou um WhatsApp, eu respondi só depois. Mas não, eu até entrei. Eu até entrei, mas aí eu fiquei uma hora e tive que sair. Tranquilo. Fugiu aqui. É assim, mas a gente também teria que ter uns desafios, não? Para conquistar isso que ela está falando, para você ter esse não desistir, esse persistir, ele ter essa coisa, essa meta de longo prazo, a gente precisa de ter algum estímulo, algum desafio, fico achando, né? E cada um vai ter que achar o seu, né? Seja filho, seja marido, seja porque você vive sozinha, seja porque alguém faleceu, seja você com você mesma, porque assim, para mim, que é mais difícil eu persistir, eu não desistir, isso que a Iraí está falando que faz todo sentido, eu tenho uma situação muito cômoda, né? Assim, o que eu quero dizer assim, eu não passo a gente precisa ter uma dificuldade para conseguir vencer. A minha dificuldade sou eu comigo mesma. Né? Então, eu tenho que ter desafios de mim comigo mesma. Tem uns que têm que sustentar filho, outros têm que se sustentar, outros têm que sustentar os pais, porque eu acho que o mais difícil que a gente tem é desafiar nós mesmos para ter os desafios para essa meta não acabar, para a gente não desistir. Ou eu estou errada? Não, você está completamente certa. Luiz, isso que você escreveu aí, eu já ia falar para a Fernanda, é definir o seu porquê. Eu já consegui, eu já tenho bem claro o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo hoje. Eu não sei se isso é claro para vocês, porque eu tento fazer isso indiretamente, né? Nas minhas intervenções, falas. É realmente trazer vocês a pensarem por que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Não é? E como às vezes eu acho que a Fernanda, eu tenho plena convicção, o maior desafio que a gente tem é consigo mesmo. Não é? Principalmente quando a gente tem uma situação confortável. Então tem muitas similaridades entre a história do seu Soares e a história da tia Ana. Primeiro, a infância. Né? Não tinha estrutura. Segundo, depois eles são empregados, se tornam empresários. Vem algo inesperado, exógeno, né, do ambiente e quebra tudo. Né? No caso da tia, eu me lembro que eu tinha 19 anos. Né? Essa história do Collor foi um horror, um horror. Então, você imagina uma pessoa que hoje, digamos, o nome que se dá hoje, a posição que a tia ocupava, hoje ela chama de CFO. Sabe o que é CFO? CFO?
é um diretor financeiro, né? O Chief Financial Officer. Então, ela era uma diretora financeira de uma empresa muito grande. E, de repente, isso se quebra, a ponto dela ter que trabalhar de vendedora numa loja de sapato pequenininha. Eu não estou falando de grandes redes, não estou falando de vocês que são mais... dominam mais essas questões de marca. Eu não estou falando de Arezzo, dessas marcas mais badaladas. Eu estou falando de lojinha de bairro, ali na Barra Funda. Então, é desafio em cima de desafio, e eu digo sempre o seguinte, aí o cidadão vai ficando com o couro grosso. Né? Agora, quando a gente não tem desafio, a gente tem que se desafiar a si próprio. Aí eu acho que é o grande problema. E eu sempre recomendo o seguinte, pensa nos filhos. Pensa nos filhos. Né? Às vezes a gente é casado, a gente tende talvez o marido, a esposa não seja o seu grande motivador, mas o filho é. O filho é. Eu falo assim, talvez se você está num incêndio e vê seu marido, aqui a maioria tá mulher, lá naquele fogo, talvez você fique pensando, não sei se eu vou entrar não, hein? Não sei se eu vou entrar lá para socorrer ele não. Mas bota o filho lá dentro, vê se você não entra. Tô falando mentira, gente? O marido, o marido vai pensar, né? E o marido de igual forma com a mulher também. Deixa eu ver aqui. Pode até acontecer. Rapaz, mas como esse fogo tá pequeno, deixa eu pegar uma gasolina lá. Né? Mas bota o filho na jogada para você ver se você não entra lá, se você estrupia tudo, mas resolve o problema. Então, hoje eu trouxe para vocês, porque quando a gente fala em finanças, a gente não tem grandes motivos para controlar, para gerenciar, para planejar, né? Para planejar. Então, o meu propósito, além de mexer com esse assunto, foi te dar para vocês um grande motivo. Se organiza, porque senão vocês vão deixar, em vez de deixar herança, vocês vão deixar problema. Mas eu vou deixar imóvel, eu vou deixar casa. Mas se não tiver resolvido, vai gerar problema. Vai gerar problema. E eu, como herdeiro já, né, eu tenho problema na minha casa com isso. Porque somos em 3 filhos, 2, modéstia à parte, aí bem sucedido, e 1 nem tanto. Então, hoje eu tenho um irmão que mora na casa da família. E acontece exatamente aquilo que o doutor Guilherme falou, né? E aí, está tendo benefício, mas e a rentabilidade, né? Então tem que pensar nisso, tá? Muito bem, aí, Fernanda falou aí de desafiar a si próprio. Eu realmente entendo isso, Fernanda, que é o desafiar-se a si próprio, mas busca o seu porquê. Normalmente, quando tem dificuldade de achar o porquê, olha para os filhos, O que será dos meus filhos se eu morrer amanhã? Isso aí tem que ser um grande motivador para qualquer coisa. Pois é, eu acho que se eu morrer amanhã, eles vão ficar bem. Então, é que eles vão assim, ficar sem mãe, mas eles vão ficar bem. É aí que está, Fernanda. É aí. Olha a palavra-chave. Olha a palavra-chave. Quando a gente tende a pensar só no lado financeiro das coisas, ou no lado material das coisas. Eu penso no emocional também. Agora olha o peso disso. Eles vão ficar sem mãe, mas eles vão ficar bem. Cara, olha o peso disso, eles vão ficar sem mãe. Você entende o peso disso? Com certeza. É muito forte, cara, entendeu? O ficar sem mãe é algo muito forte. Então, sei lá, eu acho que a aula de hoje, sim, é claro, é muito importante. Foi muito importante para a gente entender o lado material das coisas, né? Mas eu acho que esse lado de realmente de qual é o nosso significado, né? O Luciano colocou aqui agora. Estou olhando aqui. Luciano, abre a câmera aí e fala, meu filho. Sabe uma coisa que eu pensei agora, que talvez assim, o que me move, né? Desse lado financeiro, que aí o Pedro falou agora, assim, né, da questão emocional,
o que eu quero deixar para os meus filhos, eu no meu caso, quando eu falecer. É um exemplo de que, olha, minha mãe conseguiu, saiu do zero e foi para algum lugar, né? Ela vivia estudando para aprender, né? Para ter um exemplo de onde eles tirarem força para poder caminhar na vida dele. Aí eu não preciso estar em falta, não. Eu acho que é um exemplo que a gente deixa com a gente em vida, né? Eu acho que o que mais me move é isso. É o legado, né? Você já tem um bom motivo, né, Fernanda, para, vamos dizer assim, para sequenciar, né? Sequenciar. E deixa eu te falar, você vê que na situação dos dois exemplos que a gente trouxe de manhã, eles estavam numa situação boa. Em algum momento deu uma tempestade. Uhum. E não foi culpa deles. Né? O seu Soares, a tia, enfim. E aí? Né? Então, às vezes, a gente olha com olhos de hoje também, né? Ô Luiz, eu estava olhando agora, pouco antes da gente começar aqui, abri aqui meu Facebook, né? E, por incrível que pareça, bateu de cara o post de um amigo. Para quem não sabe, aqui eu tenho uma empresa de fotografia, né? Trabalhei no ramo de eventos aí durante mais de 10 anos. E aí eu vi um amigo que eu convidei diversas vezes para o negócio, né? Para trabalhar junto comigo dentro da minha empresa de multinível. Sim. E ele nunca quis, sabe, aquela vergonha de, né, vou trabalhar com esse negócio é para fracassar, aquela história. E aí ele fez um post hoje, né, antes de entrar aqui, eu tava vendo, ele falou assim, eu demorei muito para, vou até abrir aqui para falar para vocês exatamente, aqui. Pegar aqui, eu não quero pegar a página dele, não, quero pegar ele mesmo. Ele colocou assim, quando o mercado de eventos desmoronou, eu demorei muito para aceitar. E por ser apaixonado na minha carreira, me mantive firme e ansioso pela retomada. Também demorei para entender que diversificar as fontes de renda para nós que somos empreendedores é questão de sobrevivência. Claro. Não apenas em tempos de pandemia. Aí ele já coloca que tem orgulho de estar começando uma nova empreitada. Mas o que eu quero dizer com isso? É uma pessoa que eu chamei diversas vezes, que por diversos momentos nós conversamos sobre isso. Entende? Sobre esse lance de não esperar a coisa, sabe, desmoronar. Sim. O que a Iraí começou a falar, o Pedro que convive comigo, a gente conversa muito, né? Eu sou fãzaço há muito tempo de ter múltiplas fontes de renda, porque nem todas secam ao mesmo tempo, né? Luciano, faz sentido o que eu escrevi aqui? Não faz, quer dizer, ficou confuso. Você escreveu lá, não faz sentido construir um patrimônio, oferecer o melhor da qualidade de vida para minha família, se na minha falta toda essa construção se tornar maldição para os meus. Então, assim, qual é o compromisso, né, que eu vi no seu texto? Reforça para mim a necessidade de me organizar melhor. Percebe como é? Cada um vai tirando o seu, vamos dizer assim, o seu compromisso, né? O seu compromisso, né? Pois bem, quem mais quer falar aí? Senão eu vou sequenciar. Opa, quem mais quer falar, gente? Lembra que vocês têm que me ajudar. Teve aqui, Luiz, teve outra aqui no bate-papo da Solange. Solange, pega aí para mim. Ela colocou aqui, não consigo abrir o microfone, porque está muito aflorado em mim a perda da minha avó. Hoje faz 9 dias. Mas assim foi muito bom a mentoria na parte da manhã. Tem 2 anos que meu avô faleceu e até hoje a situação não está resolvida. Olha só. Percebe como é, gente? Olha quanta coisa a gente vai vendo aí. Tá? Que mais, gente?
Vou dizer para você, já que vocês estão meio envergonhadinhos de conversar, né, num sábado à tarde, eu tiro para mim inúmeras lições e eu também assim participei desse bate-papo junto com vocês. Primeiro deles, persistência no negócio. Essa foi uma lição que tanto o seu Soares quanto a tia Ana nos trouxe. Persista. Se eu não tivesse desistido da construção, se eu não tivesse desistido da confecção, persista, né? Persista. E essa semana a gente... Vou acrescentar esse persista para dentro do digital, né, Luiz? Porque às vezes você está fazendo o seu trabalho de multinível e está trazendo para o seu Instagram, está começando a trabalhar agora nas suas redes sociais e você não vê os resultados a primeiro momento, e é normal você não ver o resultado no primeiro momento. E o que a maioria das pessoas fazem? Desistem. Então, esse persistir serve também para o seu trabalho no digital, serve para as suas finanças, né? Para tudo. Persista, né? E coincidentemente, essa semana a gente gerou um vídeo sobre esse assunto, né? Persista. Outro aprendizado que eu tive de manhã. Problemas certamente acontecerão. É um plano, é um choque econômico, é um funcionário, sei lá, é a rede que desmorona uma perna dela. Problemas certamente acontecerão. Eu tiraria isso com muita tranquilidade do nosso dia a dia, né? Do nosso dia a dia. Outra lição que eu tiraria é que emprego não vai deixar ninguém rico. Não sei se vocês conseguiram perceber isso. O seu Soares, enquanto funcionário da Telemes, ele estava também tocando o negócio dele junto. Não é? A tia Ana, lá, enquanto tinha o negócio dele, e a tia Carmen, enquanto tinha o emprego dela, ela foi montando a loja. Não é? E eu posso falar muito bem da história da tia Carmen. Até o momento da aposentadoria dela, ela levava uma vida bem espartana, bem espartana. Depois que ela resolveu montar o negócio dela lá, aí abundou, né? Abundou assim no sentido de abundância, né? Aí ela começou a viajar para todo canto, para a Europa, etc, etc. Não é? Uma outra coisa que não foi falado, mas eu sei, e isso eu posso colocar aqui para vocês, dê destino ao dinheiro de vocês. Para que vocês estão montando patrimônio ou guardando dinheiro? Dê destino. E por que eu estou falando isso, gente? Dê destino. A tia Carmen, sempre que eu conversava com ela, isso é natural de quem teve que se construir sozinho, não tinha um suporte. E ela sempre falava assim, eu guardo dinheiro para os momentos ruins, para uma doença. Então, hoje, à luz de tudo que eu já li, de tudo que eu vejo e das coisas que eu acredito, ela guardou o dinheiro para esse fim. E esse fim aconteceu. Percebe como é? Então, cuidado. Lembra quando eu falo, as pessoas me perguntam sempre, o que eu preciso para investir? Primeiro é definir para que você está investindo. Invista para ter uma vida tranquila, para deixar bens para os filhos, para você viajar, para você comprar carrão, relojão, o que você quiser. Cuidado para não investir dinheiro. Eu preciso investir porque vai que os dias maus virão. Ô, Luiz, é aquela questão, né? As nossas palavras têm poder. Hoje o universo conspira, né? Essas questões assim. Claro. Eu tenho, como a Fernanda colocou aí, eu tenho um desafio pessoal nesse sentido, porque eu cresci num ambiente muito negativo. Então, às vezes, eu preciso me puxar a orelha. Acorda aí, rapaz. Sabe, dá um peteleco? Acorda aí, dá um peteleco, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com isso, tá?
E, sobretudo, gente, uma coisa que a gente também pôde aprender de manhã é organização. Ambos, a sua maneira, planejamento e organização. Né? E confirmado por um técnico, que aí é o advogado falando, não é experiência de alguém que viveu, que foi, né? Não, não. Organização. Então, gente, a gente tem que se organizar. E eu vou falar para vocês, assim, vocês sabem, eu peguei Covid aí no final do ano, até o Pedro, meio que de madrugada, teve que buscar remédio para mim, porque assim, a galera em casa estava dormindo, e eu não podia sair, eu estava contaminado, né? E começou a me dar uma tosse, eu liguei para o médico, ele falou, começa a tomar já tal remédio. Eu fiquei assim, e agora? Vou, não vou, não vou. E eu sei que o Pedro dorme tarde, e eu falei, Pedro, vai lá buscar esse trem para mim, lá, quebra meu galho. Aí ele rodou umas 4 farmácias aí, até que achou o bendito remédio. E assim, eu, quando criança, tive bronquite, sofri muito com isso. Então, imagina a minha cabeça como estava. Covid, bronquite, problema com respiração. 50 anos, eu vou morrer. Sabe qual era a minha maior preocupação, gente? Uns bitcoins que eu tenho num lugar guardadinho aí. E por ser um negócio muito high-tech, ninguém quer saber desse trem, aonde tá, como tá, quanto vale, se vale, né? E eu não sei se vocês têm uma ideia, essa semana um Bitcoin vale 250 mil reais. Muito dinheiro. Aí minha cabeça foi assim, putz, grilo, e agora? E se eu morro? Esse dinheiro vai ficar. Eu ia dar um jeito, rapaz, ia dar um jeito de hackear sua carteira de Bitcoin. Né? Então, o que eu quero dizer, e aí eu, obviamente, tenho a minha parte, sim, né? Mas aqui a gente está numa sala de mulheres, a maioria são mulheres, senhoras, né? Queiram saber, não basta o cônjuge, eu querer ensinar a minha esposa, demonstrem interesse sobre esse assunto também, sobre finanças. Porque pode vir a faltar, né? De uma hora para outra. Esse ano eu acompanhei um casal, aliás, eu acompanhei a viúva. O marido morreu, ela não sabia nem aonde tinha conta no banco, nem isso. Então esse é um outro grande aprendizado de organização e de previdência, né? Previdência no sentido de ser prevenido e não de comprar título de previdência. E por fim, não menos importante, gente, eu penso assim também. Tudo aquilo que se faz com antecedência fica mais barato. Fica mais barato. Como eu falei de manhã, a conta de custas, o ITCID, que o Guilherme falou, né, que é o Imposto de Transferência de imóveis depois de vivo, e escrituras, etc., a monta lá para fazer o inventário da tia era mais de 100 mil reais. A primeira conta que eu vi era algo em torno de 160 mil. Talvez E isso não... tem que pagar no início, Luiz? Dinheirinho vivo na hora. Você vai lá, pumba, pagou para o Estado, vai lá e paga para o cartório depois. Na hora, não é parcelamento, passa cartão de crédito, não. Bia. Então, eu não sei se vocês têm noção, gente. Para transferir, eu vou falar só de escrituras e impostos. Quando você compra um imóvel, seja ele qual for, em média é assim. Depois de 300 mil reais, o valor venal de imóvel, aqui no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, já é 30 mil. 30 mil. Não é? 30 mil. Então, quando você faz isso vivo,
seja uma holding, você poupa um dinheiraço. Um dinheiraço. Eu não contei para vocês, de manhã eu recebi a ligação de um amigo querendo entender o que ele fazia com 800. Quando eu fui entender que era 800 mil, eu falei, ué, roubou um banco? Né? Porque ele era meio quebrado, essa é a verdade. Né? E ele não convivia muito com o pai com ele, e ele veio saber que o pai tinha esse patrimônio quando o pai morreu. 800 mil para fazer só metade do inventário. Ficou uma fazenda que eles tinham no Mato Grosso, que inclusive está invadida, que vai mais quase 2 milhões de reais só de imposto. E daí, nesses casos, faz como, Luiz? Da onde que ele ia tirar 800 mil? Esse é o problema. Esse é o problema. De onde vai tirar, né? Ele conseguiu um alvará do juiz para vender um imóvel, porque é só ele e o irmão, então é só 2 herdeiros, venderam um imóvel, queimaram, não é venderam, eles queimaram o imóvel, porque aí você precisa vender rápido. Para pagar a conta. Para pagar isso, para proteger o resto. Gente, então, assim, esse é outro aprendizado. Tudo que é feito antes é mais barato. Tô quase chamando você para conversar com meu marido. Fala aqui uma conversinha com o Luiz, vem cá. tá conversando com o Luiz, vem cá. É quase isso, né, Fernando? Então a gente tem que, vocês mulheres, às vezes o homem concentra muito isso, mas às vezes concentra até pela, desculpa, eu não quero assim, não quero parecer grosso, tá? Me perdoem, mas pelo desinteresse das esposas, gente, por essa questão financeira. Eu não sei de onde sai isso, mas eu literalmente estou careca de ver isso em inúmeros casais, e a gente trabalha com casais. Né? Então, fica aí esse aprendizado. Mais algum aprendizado, gente? Que eu vou virar a página aqui. Aqui, ó, lei da atração. O que pensamos e falamos influencia a nossa vida. Sim, sem dúvida. Mais algum aprendizado? Conversar com o marido só depois, agora não vai rolar. Tá fechado o seu microfone, Fernando. Não sei se você está falando com a gente. Não, é que meu filho está aqui. Não, tranquilo. Aí eu falei com ele. Então tá bom. Vamos virar a página?